Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Seguimos em tempos de pandemia, por isso não estou tete a tete, frente a frente com o Paulo Júnior. Não sei se o Paulo Júnior é favorável a a brasileiração dos termos francófonos ou mesmo anglo-saxônicos, enfim. Abajur. Mas o tete a tete eu acho bom, né? Porque o escrito tete a tete é muito bom. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, seguimos tocando à distância, mas firmes e fortes na medida do impossível. O mundão tá louco, mas a gente segue tocando nossa pesquisa aqui de futebol velho. Na medida do impossível é uma música da Zélia Duncan. Não acho que foi daí que você buscou, né? Mas é um disco bom, viu? A Zélia Duncan fez alguns discos muito valiosos. Muito valiosos. Tim Duncan ou Tim Duncan? Tim Duncan. Tim Duncan, então Zélia Duncan. Zélia Duncan. E Bill Clinton. Bill Clinton. Maravilha. Assistiu... É muito louco, né? Assistir o documentário do Trump. É muito ruim você assistir um documentário sobre a pessoa que você menos aprecia no mundo, né? Que tá no cargo que você menos aprecia do mundo, que no caso é o presidente dos Estados Unidos. Ele dobra a aposta, né? É uma coisa de maluco, mas no fim das contas eu fiquei chocado que o Bill Clinton nos Estados Unidos é Bill Clinton. Clinton, muito bom. Clinton, Deixa eu falar, pegar uma curiosidade sua. Você tá assistindo o futebol sem torcida, o barulho do videogame? Qual que foi tua relação com isso? Tá vendo nada, né? Até agora não consegui. Tentei mais de uma vez, até porque apresento o Bundesliga no ar com o Gerd Wenzel. E acho que era bom eu assistir jogos, mas eu tô me informando sobre os jogos. Assistir eu ainda não consigo, tô travado, Paulão. Pois é, cara, eu confesso que assisti os primeiros por curiosidade, fiquei muito desapontado com... Como que eu posso explicar? Fiquei desapontado com o clima geral mesmo, achei... não bastasse tudo que eu já esperava que ia acontecer, foi pior do que eu esperava, no sentido de... influenciou mais o jogo do que eu estava preparado para ver. Achei que deixou, isso, atravessou mais o jeito de jogar do que eu estava esperando, e eu confesso que eu também não tô pirando muito não. Depois vi o Bayern e Borussia Dortmund, que é o principal jogo do país hoje, e tecnicamente, né, no que dá para fazer num jogo com a apatia do silêncio, foi legal. Mas, enfim, curiosidade mesmo, saber se você estava vendo. Vamos ver, né? Vai durar por um bom tempo. É um pouco até complicado analisar o jogo, assim. Eu tô bem curioso para saber como é que a gente vai contar essa história no fim das contas, porque não dá para normalizar. Não dá para achar que esse time jogou bem, esse time jogou mal. Às vezes me dá uma angústia ouvir que tal time voltou pior depois da parada, sabe? Assim, não tem cabimento um negócio desse, né? A nossa vida tá pior e ponto, né? Tudo tá pior. A gente tá pior aqui no programa, o ouvinte que tá agora ouvindo, a vida dele tá pior. Não tem como. Ninguém sai animado de um negócio desse. Mas enfim, fica para um dia a gente fazer um botão, os jogos que ninguém viu. Aquele Fortuna Düsseldorf e sei lá quem, numa segunda-feira, no breu do silêncio. Quero mandar um abraço pro Thales Machado, representando o Thales, toda a redação do Globo Extra, do Caderno de Esportes, né, do jornal Globo Extra, a equipe Globo/Extra, porque na eleição dos 70 jogos do Maracanã, a Central 3 está lá, né? Convidaram a minha pessoa para fazer votar de 1 a 5 em estrelinhas para 100 partidas que aconteceram no Maracanã, e aí eles elegeram ali os 70 principais jogos da história do estádio. Ter a Central 3 ali, ter o meu nome ali, acho que é um gol do meu time de botão, né? É um sinal ali de que a gente que trata com carinho a história do futebol, que a gente que gosta de mexer nas coisas velhas do futebol,
Que bom que a gente tem um lugarzinho ali para dar um voto, para dar um pitaco, para dar uma palavra sobre isso. Então, agradeço em meu nome, em nome do Paulo, em nome da Central 3. É o meu time de botão, de alguma forma, participando da conversa mais ampla aí sobre história. E viva o Maracanã, que o Maracanã de hoje, acho que a gente comemora os 70 anos da inauguração do Maracanã. Do evento, né, social Maracanã, né? Exato, mais do que o Maracanã faz 75 anos, porque, né, já não é mais o Maracanã mesmo, mas enfim. E só pra não perder a piada, aquele gol do Edmundo lá do meio do campo, encobrindo o filho da puta do Bruno, tá na lista? Não tá, né? Deve estar entre os 1000 jogos mais importantes do Maracanã. Aquele sorriso do Edmundo vindo pra câmera depois de encobrir aquele cretino, que à época ainda não era um cretino, né? Mas já era, né? Porque a gente só não sabia. A gente não sabia que aquele filho da puta que a gente via 2 vezes por semana era capaz de uma barbaridade canalha daquelas. Mas segue o jogo. Segue o jogo e a gente vai falar hoje sobre um trio, uma família. Vamos falar de Lela, Alec Gol, o Alexandro, e Richarlison, o Rick. Eles são irmãos, eles são filhos do Lela, o Alec Gol e o Richarlison, e trata-se de uma das famílias mais legais do futebol contemporâneo. O pai chama-se Reinaldo Felisbino. Ele tem hoje, em 2020, 58 anos, é moço de Bauru, que aliás, um abraço pro Milton Neves, hein? Milton Neves passou mal aí no último domingo. É outro também que gosta muito de cuidar da história do futebol e tudo mais. Teve um probleminha de não sei direito o que foi, se foi respiratório, coração, enfim. É o famoso piripaque. Deu piripaque. Acho que é muita atividade publicitária. E muita angústia também, né? Porque a vida tá difícil. Defendeu umas coisas aí no Brasilzão de hoje, acho que dá uma dor de estômago. Deve dar, sem dúvida nenhuma. O Lela, moço de Bauru, começou a carreira em 78 pelo noroeste daquela cidade, defendeu o Fluminense por um período curto da carreira e foi campeão brasileiro, ídolo pelo Coritiba, o Coxa Branca. Os filhos dele, carismáticos, vencedores, formam então, junto com o Lela, o programa de hoje. São muitas conquistas, é impressionante como esses dois ganharam títulos e uma diferença curiosa entre eles. O Alexandro, que é o irmão mais velho, é centroavante, né? É o 9-9, especialista em uma função. O cara é fazedor de gol, mas não peça que ele faça outras funções. E o Richarlison, que é o irmão mais novo, é o contrário, né? Ele se notabilizou ao longo da carreira por ser um cara versátil, serve a várias posições, está disposto para jogar em diversos tipos de disposições táticas. É um cara versátil, um cara pau para toda obra. É curiosa essa diferença, os dois muito campeões, os dois igualmente carismáticos, são eles os protagonistas do programa de hoje. Antes de fazer 19 anos, o Lela foi pai, né? Nasceu Alexandro, que hoje tem 39 anos. Alexandro é de 4 de fevereiro de 81. Já o Richarlison nasceu quase 2 anos depois. O Richarlison é de dezembro de 82. O Lela continuou jogando bola durante a infância dos meninos, claro. Jogou no Curitiba até 88, depois jogou no Sampaio Correia. Já nos anos 90 passou por alguns clubes menores e foi plantando ali a sementinha nos moleques, né? O Lela tinha 39 anos quando seu filho mais velho, Alexandro, estreou como profissional. O ano era 2001 e ele jogava no Vitória, lá de Salvador, lá da Bahia. Foi lá que o Alexandro se profissionalizou. O Vitória de Irlan Simões, nosso apresentador brioso do Na Bancada, a quem manda um grande abraço. Conseguiu esses dias, sei lá, né? Plantou um negócio muito interessante ali, fez mudar uma grade da Globo News. E provou que ser chato no Twitter adianta. Seja chato, seja crica com as coisas. Vai ter sempre um amigo teu, e eu tô cansado de ouvir isso, que eu sou ranzinza, que eu reclamo de tudo, e vai ser assim mesmo. Enquanto tiver merda pra gente reclamar, a gente vai reclamar. Vamos ouvir o primeiro áudio do dia. É gol do Coritiba, é gol do Lela. 1985, Coritiba e Santos, narra Lombardi Júnior.
Amigo mesmo, torcedor ouvinte do Brasil, ninguém arreda a pé no Couto Pereira. Muita fé, muita esperança para que o gol venha acontecer. Luta muito no gramado Curitiba. Lida entregando para Marco Aurélio, abrindo então pela direita, chamando André, passe maldado, falhou a zaga do Santos. André não esperava, a bola vai sair em arremesso manual para o Verdão, coxa branca, bater, vai tomando impulso para a cobrança, André. Quase 44 minutos passados no final. Curitiba foi condida, meteu enfiado na cara do gol, sobrou para Marco Aurélio, preparou, pintou o primeiro, vai sair o gol, preparou, bateu pro gol. Braços erguidos ao céu, ninguém se aguenta de contentamento, ninguém se aguenta de alegria, a emoção é muito forte, o Curitiba contra tudo e contra todos, o Curitiba na frente do placar, o Curitiba com Lela, o nome dele, e grite outra vez para desafogar torcedor, gol do Curitiba, gol de Lela, gol do meu povo do Verdão, coxa branca, desarmada toda a treta contra o Curitiba, está classificado o Curitiba para a próxima etapa do campeonato, está classificado o Curitiba. Esse gol é muito importante, é um gol que dá a classificação na primeira fase, gol do Lela, e sem esse gol não haveria Curitiba campeão nacional. O Curitiba estava a 3 minutos, contando a prorrogação, né, porque prorrogação não, os acréscimos, né, 2-3 minutos de acréscimo, mais a última volta do ponteiro do cronômetro. O Curitiba por 3 minutos não fica fora do Brasileirão na primeira fase, graças ao gol do Lela, foi em frente, acabou campeão. E o Lela, que também tinha um apelido de mentira. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Bom, né? É bom demais. É um mentira, porque tem as pernas curtas. E assim, Lela já é ótimo o apelido, né? Já. Aí o cara ainda ganha o mentira, é bom demais, mentira. É bom demais. Eu já fui apelidado de segunda-feira, viu, Paulo? Ah, é? É, porque eu sou comprido e chato. É bom também. Apelido. O Lela era dono de uma comemoração irreverente, com as mãos na bochecha, né? Ele punha as mãozinhas na bochecha, assim, os polegares na bochecha, fazia meio que um deboche. O Coxa, campeão de 85, que foi em frente depois desse gol do Lela, alinhou na final do Brasileiro Coritiba e Bangu, Maracanã, com Rafael Camarota, André, Gomes, Heraldo e Dida, o ótimo Dida. Almir, Marildo e Tobi, Lela, Índio e Edson, o técnico senhor Enio Andrade. Naquele mesmo ano de 85, em outubro, com o Coxa já campeão, o Lela, num jogo pelo campeonato estadual, levou um carrinho criminoso por trás, um carrinho muito duro, e fraturou o perônio, além de romper os ligamentos do tornozelo. Se deu muito mal no lance, passou quase 2 meses engessado, e na hora da recuperação física ele foi para Bauru. E o relato da época conta que, segundo o clube, ele não fez os exercícios, não se tratou como deveria. Acabou ganhando muito peso, perdeu um pouco ali o ritmo com a lesão e estava praticamente 10 quilos acima do que era o seu peso, seu corpo ideais. E perdeu o pai naquele período, teve ainda que lidar com esse caso, enfim, muito grave, muito trágico, um caso pessoal. Tempos muito complicados e ele tinha os 2 filhos, ele tinha os outros 2 personagens que a gente está tratando aqui para criar e para, de certa forma, compensar essa dor daquele momento tão difícil. Quando o Lela voltou aos campos, em 86, voltou da lesão, ele marcou um gol contra o Remo, logo na volta. Feliz pra caramba, o gol, tudo mais, voltou para casa de noite, né? E aí ele se esforçou, fez o trabalho lá para conseguir manter os 2 filhos, o Richarlison e o Alexandro. Eles tinham o Alexandro 6 e o Richarlison 4 anos, acordados, porque o gol passa na TV ali, né? O famoso gol do Fantástico ali, com o Léo Batista. O Lela queria que eles vissem o gol do papai na TV. Nesse momento, o relato é que a mulher do Lela, a Maria de Lourdes, foi para a cozinha chorar escondido, estava muito emocionada com aquele momento. Era um momento muito importante na vida do marido, né? Na vida do Lela. Foi a retomada da carreira
Só que mesmo com a retomada da carreira e com a sequência da carreira, você fala Leila, você associa com 85, ali é realmente o retrato, né? O retrato da carreira, o momento definitivo é o Leila de 85. Vale dizer também que o Leila tentou, depois de parar de jogar, uma carreira de técnico. Tentou não, né? Foi técnico efetivamente, treinou o Noroeste, tanto o time de cima quanto o time da base do Noroeste, que é o seu lugar de nascença, é o lugar ali onde ele se sente em casa. A carreira não decolou, ele não foi um grande treinador, né? Não foi o Guardiola brasileiro, mas foi treinador, continuou próximo do futebol de alguma forma, mas enfim, Noroeste, Fluminense, Inter de Limeira, onde ele jogou também, é tudo parte que fica ao redor da grande pedra fundamental da sua carreira. Ele é o Leila do Coritiba. Vamos para os garotos. O Alexandre estreou como profissional em 2001, fez a base no próprio Vitória. Já o Richarlison começou a jogar pelo Ituano e com uma estrela do tamanho do mundo. Já mostrava que era alguém para levantar muita taça. 2002, aquele ano em que os grandes times de São Paulo estavam jogando o torneio Rio-São Paulo, o Campeonato Paulista ficou com os clubes do interior e o Ituano levou o Campeonato Paulista daquele ano. O título veio num jogo com vitória por 1-0 sobre o América de São José do Rio Preto e o Ituano alinhou com André Luiz, Juliano, Vinícius, Erivelton e Lúcio, Heraldo, Richarlison, depois André Bocão, Elson e Tita, depois Silvinho, Basílio e Fernando Gaúcho, depois Lelo, técnico Ademir Fonseca. Outra figura da época era o volante Pierre, que depois foi jogador do Palmeiras, do Galo. Era um ituano com figuras conhecidas, né? E Sim. Não à toa tem uma conquista muito marcante para o clube lá de Itu. Basílio, Elson. É o ituano de camisa Nike esse? Não, acho que não. Não, né? me recordo, mas tinha um skin cariol no peito, amarelaço. Isso eu lembro. A carreira do caçula, Richarlison, se encaminhou para um vínculo com o Santo André, onde, como ganha taça, né? Ele menino, já levantou a copinha, a Copa São Paulo de Juniores de 2003. O Richarlison estava naquela final histórica no Pacaembu contra o Palmeiras do Wagner Love. O Palmeiras que tem o tal do jejum, nunca ganhou a copinha. O Santo André perdia por 2-0 e foi buscar. Depois desse título, o Richarlison foi emprestado para o Fortaleza em 2003. Naquele clube ele acabou vivendo... acho que foi a sua primeira experiência. Não me recordo exatamente se o Fortaleza estava na B ou na C. Acho que estava na C. Mas, enfim... Ele, peraí que deu um tilt aqui, agora sim. Depois do Fortaleza foi jogar no Salzburg, o atual Red Bull, né? Na Áustria. Belíssimo rolê, hein? Sair do Fortaleza direto para a Áustria. Momentos arriscados, né? Decisões na carreira que você tem que tomar, você está começando, qualquer oportunidade, enfim. O Alexandro, por sua vez, enquanto o irmão fazia essas trocas de clube, ficou bastante tempo, ficou um tempo razoável, teve uma média de gols razoável pelo Leão Baiano, pelo Vitória, e depois foi emprestado para o Sport Recife, para Ponte Preta, pegou um finzinho de campeonato na Ponte Preta. Ponte Preta é onde um outro membro da família, o Vuca, tio deles, era um lateral direito, jogou pela Ponte Preta também. E em 2005 mudou a carreira, o Cruzeiro chamou o Alexandre para jogar, ele ficaria bastante tempo lá, aí a coisa mudou de figura. 2005, a primeira impressão de Alexandro nas Minas Gerais foi boa e o Alvimar Perrella, reeleito lá no clube, tratou da renovação do Alexandro como prioridade no final de 2005. O Alec Gol estava chegando num clube que tinha acabado de vender o Fred para o Lyon, então a posição estava valorizada. O Cruzeiro estava querendo alguém de peso, estava com moral na camisa 9. O Alexandro fez 4 gols nas suas 6 primeiras partidas, se estabeleceu no time de cima e chegou a dizer na época: quero marcar 40 gols em 2006. Cravou uma meta, como muito atacante gosta de fazer, mas acabou que o Alexandro nem ficou no clube. Com um contrato renovado, com tudo, ele deu um pulo em Portugal, foi defender o Sporting, aqueles empréstimos que surgem em meio do nada, né? Tava a expectativa para de repente ele se firmar no Cruzeiro, ele foi lá defender o Sporting em Portugal.
passou por alguns problemas extracampo naquele ano de 2006. Ele bateu o carro na traseira de um ônibus e o BO registrou hálito de álcool. Acontece que no exame, no teste do bafômetro, a prova é que ele não tinha ingerido álcool. Acabou que ele não processou o policial, não tocou isso adiante nos termos jurídicos, mas acabou, claro, desgastado pelo caso. Teve ainda um problema em que num jogo ele perdeu 2 penalidades, né? Perdeu 2 cobranças de pênaltis e acabou entrando numa nova negociação. O Betis fez uma proposta, estava tudo certo, seria uma boa, né? Uma boa mudança para a Espanha, mas não rolou. No fim das contas, o Betis fechou com Rafael Sobis e acabou que não rolou essa saída para o Betis. Daí veio o Sporting do Gladstone, do Anderson Polga, por empréstimo. Diz o Alec Gol que seu primeiro carrinho foi dado no Sporting. Que coisa essa frase aqui do teu roteiro, hein, Leandro e a mim? Mas enfim, tem toda essa onda então do Cruzeiro, né? Passa por alguns probleminhas, alguns dias não tão simples. Podia pintar o Betis, acabou pintando o Sporting. E eu tô muito louco, viu, Paulão? O Fortaleza de 2003 jogou a Série A. Nem a B, nem a C. É que caiu pra B, né? Ficou em penúltimo lugar, ficou em 23º. Caiu, mas jogou a Série A. Fortaleza, então o Richarlison joga com o Fortaleza na A. Seguindo fazer essa correção, porque afinal de contas o que é certo é certo. Quando voltou o Alexandre pro Brasil em 2007, ele jogou muito bem. A volta dele de Portugal foi muito boa. Ele fez uma sequência em 5 partidas ele fez 9 gols. Ele ajudou a colocar o Cruzeiro no retrovisor do São Paulo, na briga pelo título, que o São Paulo era o líder, era do tricampeonato. O time de 2007 do São Paulo era o mais forte, né? E tinha o Richarlison no elenco, titular, jogando muito. Então a pauta da família era essa, né? Os irmãos, aí o Alexandre tentando buscar o time do irmão. O Lela, na revista Placar da época, disse que estava torcendo pro filho mais velho. Estava torcendo pro Cruzeiro. Que coisa, hein? Geralmente defende o caçula, né? De repente defende o caçula e de repente muitas vezes fica no muro, né? Pois o Lela é bom demais, é isso que eu gosto do Lela. Ele deu uma resposta e faz todo sentido. O argumento era justíssimo. O Richarlison já é campeão brasileiro. Se o Alec Gol for campeão também, eu posso dizer que a minha família tem 3 campeões brasileiros. Isso quase nenhuma família, se é que alguma família pode se dar esse luxo. É um argumento que faz todo sentido. Tenho certeza que o Richarlison não ficou chateado com a declaração do papai. O Alexandro, ele inclusive quase foi jogar no São Paulo depois, e não antes, né? Quando fechou com o Cruzeiro, teve negociação com o São Paulo. A ideia de jogar com o irmão foi adiada naquele momento, mas eles conseguiriam isso mais tarde. O Richarlison jogou a Libertadores de 2005 como meia pelo Santo André. O tempo de empréstimo coincidiu com esse momento brilhante do Ramalhão, né, que ganhou a Copa do Brasil de 2004. Camisa para dentro do calção, cabelo comprido, muita movimentação. O Richarlison era a cara mesmo daquele Santo André. Tinha um estilo muito próprio e tinha uma força física que chamava muito a atenção. Inclusive, um depoimento pessoal aqui, vi muito o Richarlison jogar no Bruno Daniel, viu, Leandro? Você ainda morava lá, né? Você era da Goma. Como morador do ABC, a turma da escola assistia muito, né? A gente foi muito ao Anacleto Campanelli e também ao Bruno Daniel, e peguei muito essa fase do Richarlison meia de um bom time do Santo André. O time da última rodada daquela Libertadores, do Santo André, acabou eliminado, mas meteu 6-0 no Deportivo Táchira. Que coisa, hein? Existe algum eliminado com 6-0? Vai saber. Júlio César, Dedimar, Fernando, Diego Padilha, Ramalho, Richarlison, Rafinha, depois Alexandre, Romerito, Leandrinho, depois Macanaki. Cadê você, Macanaki? Sandro Gaúcho. Minha Nossa Senhora, o que fez de gol o Sandro Gaúcho. Depois Fumagalho, Fumagol e Rodrigão. Bom time, hein? Bom time. Técnico Sérgio Soares. Muito legal lembrar dessa passagem do Santo André na Libertadores. O Richarlison foi bem pelo Santo André. Dá pra dizer, claro, que era um dos destaques daquele time.
e foi parar então no São Paulo, como você já citou há pouco, foi ser, mais tarde, campeão no São Paulo. E a história do Richarlison no São Paulo é um absurdo de frutífera, né? É uma coisa impressionante. Ele pega um momento ali fantástico. Primeiro, porque ele chega no meio de um ano inesquecível, né? É ano de título de Libertadores e Mundial. Ele chega no meio disso aí, tá lá para ver o São Paulo ser campeão do mundo. O destino poderia ser outro, no entanto. O cara foi muito pé quente de chegar no São Paulo. O Santo André fez a Libertadores no grupo do Palmeiras. E o Richarlison se destacou. E o Palmeiras ficou de olho, estava ali olhando de perto, abriu negociação com o Santo André, só que a negociação não vingou, não deu certo. Por alguma razão, já deram tantas explicações que a gente não vai assumir nenhuma aqui. Não deu certo, a negociação simplesmente não deu certo. E o Richarlison fechou então com o São Paulo, e na ocasião, depois dele virar jogador do São Paulo, um cartola do Palmeiras, um senhor, um senil, chamado Salvador Hugo Palaia, veio a público e provocou, né? Provocou o meia, que agora tinha pulado o muro, e chamando o Richarlison pelo seu sobrenome, né? Tipo, não quero falar do Felisbino, como se chamar o jogador pelo sobrenome fosse uma ofensa. Evidentemente não era, mas com certeza fica como um recibão, né? O Palmeiras não pegou o jogador e ainda passou um recibo público. A partir de 2006, nas mãos de Muricy Ramalho, o Richarlison construiu muito da sua história, da sua identidade futebolística. Jogava de segundo volante, de primeiro volante, de ala esquerdo, de lateral esquerdo. Chegou até a fazer linha de zaga. Jogou de tudo, sempre mantendo o nível. E 2007 foi o ano tecnicamente mais sólido, mais firme. Mesmo começando a temporada um pouquinho mais tarde, teve uma fratura no braço e perdeu o comecinho do ano. Ele formou um meio-campo ao lado de um espetacular, de um assustador Hernanes, jogando muita bola. Aquele trio de zaga tinindo, voando, Miranda jogando muito entre eles. Lito e André Dias, né? Pois é, várias opções também no ataque. Enfim, aquele time do tricampeonato São Paulino, o título, portanto, mais sólido, né? Da carreira do Richarlison, né? Como você colocou aqui no roteiro, o momento mais firme do Richarlison, e não à toa ele foi bola de prata, ele foi também eleito para a seleção do campeonato. 2007 é o brasileiro bala do Richarlison nesses três, né? São Paulo leva 6, 7 e 8, e 7 é esse que individualmente o Richarlison mais aparece, mais chama atenção. E o que jogou o Breno em 2007, hein? E o que jogou o Hernanes? Esse time do São Paulo jogou demais, de fato. Vamos de gol. Um golzinho do Richarlison contra o Palmeiras. São Paulo 3, Palmeiras 1. Narro José Silvério. É um dos gols mais bonitos da carreira do Richarlison. Esquerda, Júnior, pede na ponta, Richarlison arriscou. E que golaço! E que golaço! E que golaço! São Paulo! Richarlison, camisa 20. A bola Bicampeão brasileiro, em 2008 vem o Tri Nacional. Richarlison jogou um pouco menos do que em 2007, tanto em número de vezes quanto na qualidade, porque em 2007 realmente o nível foi muito alto. Só que ele ainda era peça importante naquele time. A gente sabe que você manter um time, né, um elenco para ser tricampeão, com as mudanças que são necessárias, é muito complicado. O time do São Paulo tinha perdido pela esquerda o Júnior, né, o lateral Júnior, o monstro lateral Júnior, e o lado esquerdo então tinha o Jorge Wagner atuando por ali, e o próprio Richarlison. Eles tinham que se entender bem ali. O Jorge Wagner também sabia jogar por dentro, o Richarlison jogar por fora. Eles tiveram que criar um entrosamento e criaram muito bem. O lado esquerdo do São Paulo era forte. O São Paulo foi tricampeão é muito estranho aquele estádio, né? Construíram um estádio em Gama só para esse jogo, não teve outro, né? Nunca vi esse estádio. Não, mentira, né? Teve a Copa do Mundo Sub-17, né? Recentemente, mas era muito estranho ver um
um jogo de título, né? Um jogo de tricampeonato num estádio... E o jogo dos ingressos da Madonna, né? Não é esse? Teve isso também. Goiás 0, São Paulo 1. O São Paulo com Rogério Ceni, Miranda, André Dias e Rodrigo. Mal, hein, Rodrigo? Rodrigo não. Joilson, depois Jean Carlos, Hernanes, Richarlison, Hugo, o Gaço, sou fã do Hugo, e Jorge Wagner. No ataque, Dagoberto, depois Bruno que imagino que seja o zagueiro, né? E Borges, uma das melhores escoradas do futebol brasileiro. O melhor pivô do Brasil por algumas temporadas. Impressionante, o pivô do Borges dando as costas para a zaga. Seria um grande frentista, né, de futebol de salão da época antiga, aquele lançamento do goleiro que a bola precisava picar, né, no campo de defesa, para o Borges só deixar o cotovelo no peito do Beck e dominar de lado. Demais. O Borges era demais mesmo. Muito bom, né? Um triênio muito bom, muita gente jogando O Jorge Wagner nunca jogou tanto quanto nesse tempo. O Borges, sei lá, você vai começar a achar que André Dias, nem foi pra Itália, não conseguiu fazer o que fez no São Paulo. O Hernanes nem se fala. Miranda, Pirulito, Breno, tá louco, muita gente. O técnico Muricy Ramalho foi quem comandou as picapes. Na reta final de São Paulo, o Richarlison teve 10 expulsões entre 2009 e 2010, e isso acabou minando um pouco a influência dele no time de cima. Acabou que o papo em torno do Richarlison foi um pouco também para um caminho de chegar um pouco atrasado, de não saber medir a força na hora do bote. Foram também anos sem títulos, né? Vale lembrar que o São Paulo teve uma pressão ali, porque a Libertadores não veio, algumas decepções, algumas eliminações frustrantes, e o Richarlison viu seu contrato bem longe de ser renovado. Para piorar, ele tinha ainda que lidar com um boicote da torcida, que simplesmente não cantava seu nome, né? Um dos grandes absurdos da carreira do Richarlison. A carreira dele, claro, teve alguns episódios como esse, tudo por causa de um interesse público em sua vida particular e um interesse público em debater, sem mais nem menos, especular sobre orientação sexual de um jogador de futebol. Mesmo sem nunca ter mostrado interesse em falar sobre o tema, ele foi, em seu auge como atleta, um símbolo, né, de um debate que ainda não foi feito direito, né, muito menos no ambiente do futebol. O Richarlison foi perseguido por parte da torcida, mesmo sendo tricampeão brasileiro. Dá para dizer que por causa de nada, né? Não tem um motivo pro torcedor perseguir o Richarlison. No fim das contas, 2010, que começou com boatos de que o Alexandro se juntaria ao Richarlison no São Paulo, acabou em despedida. Acabou com um fim de ciclo do Richarlison no clube. E há quem ache, né, que essas 10 expulsões do Richarlison entre 2009 e 2010 é muita coisa, né? Você ser 10 vezes expulso em 2 anos, tinha uma mensagem por trás, né? Como se cada expulsão ele estivesse perguntando para a parte da torcida que não cantava o seu nome, né? O que vocês querem de mim? É isso? É violência? É chegar junto? O que vocês querem, né? Tem uma mensagem, porque não é normal um jogador ser 10 vezes expulso em 2 anos. Enfim, o que também não é normal é um jogador se despedir do clube com tanto carinho quanto foi a despedida do Richarlison. Os jogadores, o resto do elenco entrou na sala de coletiva, abraçou, cantou com ele, cantou a música, aquele famoso samba da amizade. O Marco Aurélio Cunha, num raríssimo momento de emoção sincera ali, fez um discurso e se emocionou também ao falar, deu para ver que a voz dele ficou embargada, o próprio Richarlison chorou. Isso não é normal, né? Isso é só um jogador diferente mesmo que consegue criar, e o Richarlison criou isso no São Paulo. A gente vai ouvir um pouquinho dessa despedida dele do São Paulo. Mas futebol é assim, futebol ele é dinâmico, ele é apaixonante, ele é verdadeiro, ele é real. Mas, cara, eu acho que num todo eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, de estar... É claro que há a parte feliz e a parte triste. A feliz é de estar dando essa entrevista vitoriosa dentro de uma equipe como o São Paulo, falando dos 5 anos e meio de muita vitória, de muito título, de muita conquista, conquistas coletivas, conquistas individuais, prêmios individuais, amigos, muita coisa boa. E é tão banal
eu vim aqui e falar de coisas fúteis que, para mim, a pequena parcela de torcedores que eu não conquistei dentro do São Paulo, para mim, vai passar como uma coisa, como uma nuvem que passa no céu num dia chuvoso. E o que vai ficar para mim é aquele sol que brilhou durante esses 5 anos e meio. Isso sim vai ficar para mim, isso sim vai ficar marcado a amizade, marcado o profissionalismo dentro do São Paulo, as coisas positivas, muita coisa. Então, eu fico muito triste de não ter conquistado 100% os torcedores do São Paulo, mas muito feliz de conquistar 99%. Enquanto o Richarlison fazia história no São Paulo, o irmão mais velho, Alec Gol, dava um pulo no mundo árabe, Paulão. Eita, nós. Você, se tivesse sido um jogador de bola mesmo, profissa, você... Porque passa muito rápido, né? A vida passa rápido. Eu vou passar 1 ano e meio. Você passa 1 ano e meio na Arábia mesmo? Cara, nem a pau, velho. Nem a pau. Aliás, eu lembrei de você, o Wagner Love parece que vai voltar pra Rússia, né? É um negócio de louco, né? É um negócio de louco. Tudo bem que os caras estão sem receber no Brasil também, né? Eu acho que essa coisa da grana tem sempre que ser respeitado, mas de fato tem umas andanças que a gente fica pensando, porra, você tem que tentar firmar num clube, né? Pra construir uma história também, mas enfim, carreira dessa profissão é muito louca. Foi para o mundo árabe o Alec Gol. Quem vai para o mundo árabe, volta do mundo árabe. E ele voltou para fazer história em 2 lugares. Viveria o Alexandro no Inter e no Vasco? Acho que dá para chamar o seu auge como goleador, como jogador titular de clube grande no Brasil. Foi o seu auge, então, na minha opinião. Primeiro no Inter. Ele chegou pro ano do centenário do clube, inclusive, né? O bicho tava pegando, o clube tava querendo mais uma Libertadores, tava ainda com aquele gostinho do primeiro título, mundial, tudo mais. Teve que vender o Nilmar, e isso não é pouca coisa. O time, né? O Nilmar era uma peça fundamental do clube. Então tinha algumas coisas ali para ajeitar, já tava sem o Fernandão também. Um momento importante no espaço ali no ataque, o cara chegou para tentar resolver e ele sabia disso. Ele fez parte, então, de um Colorado que, de partida, de princípio, fez uma ótima campanha, né? O clube foi vice-campeão brasileiro em 2009, mas até os minutos finais estava na briga. A última rodada do Brasileiro, um brasileiro bem louco, né? Que foi o Brasileiro de 2009, quem ganhou foi o Flamengo, mas na última rodada dava para o Inter ser campeão. Inter e Santo André, Flamengo e Grêmio. Se o Inter ganha e o Flamengo não ganha, o campeão seria o Inter. A parte do Inter foi feita, Inter 4, Santo André 1, mas o Flamengo acabou campeão. Esse jogo, última rodada de 2009, o Inter jogou com Lauro, Danilo, Índio, Bolívar e Kleber. Sandro, Andrezinho, bom de bola, Giuliano, bom de bola e D'Alessandro, cracaço, aço. Tyson, bom de bola e Alexandro, o nosso Alec Gol. Entraram Fabiano Heller, Thales Cunha e Marquinhos. O técnico Mário Sérgio Pontes de Paiva, que Deus o tenha em ótimo lugar, descanse em paz e conforte a família sempre. Alexandro fez em 2009 16 gols no Brasileiro, 27 gols no ano. Que timaço do Inter, né? E esses dias, nessa coisa de reprise, assisti a final da Copa do Brasil 2009, o Alexandro sai do banco e marca 2 vezes, né? Claro que o Inter precisava de uma virada contra o Corinthians no Beira-Rio, mas aquele 2-2 que dá o título pro Corinthians, do Ronaldo, do Mano Menezes, são 2 gols do Alexandro, já ali faltando uns 20 minutos, já com muita dificuldade para virar o jogo. E foram mais 28 gols marcados em 2010, ano de conquista da Libertadores, o Inter de Jorge Fossati, depois de Celso Rotti, aquele Inter de Giuliano, de Oscar, que tirou o Estudiantes do Verón de um jeito fantástico, com um gol marcado no fim, aquele time de Andrezinho, de Sorondo. Sorondo tá meio nada a ver. Você meteu um Sorondo aqui. Você meteu um Sorondo aqui. E que tirou o São Paulo, né? E depois pegou o Chivas na grande final. O time da decisão, jogo de ida, Renan, Ney, Bolívar, Índio, Kleber, Sandro, Guinhazu, D'Alessandro, Giuliano, Tyson e Alexandro.
o Alexandro se machucou entre o jogo de ida e o jogo da volta, e no jogo de volta entrou um tal Leandro Damião, que naquele dia se garantiu na Copa, que ele nunca foi. Que loucura, né? Que surgimento do Damião, né? É muito maluco mesmo o futebol. Prega algumas, mas valeu demais o registro. Alexandro era o titular daquele time que depois pintou o Damião. Para fechar esse ciclo, acontece que aquele Inter perdeu para o Mazembe. O Mundial foi muito desgastante, né? Foi muito chato para o Inter. O Alexandro tinha também os seus desgastes já no clube, e então em março de 2011 ele parte para outra jornada bem importante. Ele vai jogar no Vasco. Para fazer justiça, o Sorondo tá no roteiro, e a gente tem que lembrar que o Sorondo fez gol importante na campanha, né? Acho que o gol foi 1-0, acho, o jogo de ida Inter e Estudiantes. O gol foi dele no finalzinho. Era só um zagueiro, né? Era só um zagueiro, não tem outra. Mas enfim, tem a sua importância. Acho que era mais, hein? Era bom o Sorondo, muito bom. Muito não, né? Bom. Tá bom. O Leandro Damião que imitava o E-Honda e depois o Blanca, né? Qual que era o bala do Street Fighter pra você, Paulão? A Ryu, né? Sempre de Ryu, né? Eu sou um paspalho no videogame, né? Eu só sei, jogo com Mario, com Ryu, eu faço as mesmas merda. Futebol, jogo com Brasil, eu não sei nada desse negócio. Bom, enfim, vamos nessa. A gente explicou aqui que o Alexandre teve desgaste no clube. Quando ele se apresenta no Vasco, ele mete o sincerão. Ele explica o que aconteceu no Inter, pós-Mazembe e tudo mais. Então vamos ouvir ele falando sobre a própria saída. Na verdade, a minha saída do time do Internacional, ela não foi uma saída técnica, ela não foi uma saída tática, taticamente dizendo. Ela foi uma saída que poderia dizer de um extracampo, né? Hoje no futebol não basta só você treinar bem, não basta só você fazer gols e não basta você jogar bem, né? Hoje futebol envolve muita coisa, envolve um extracampo muito forte, e um dos motivos, ou o motivo principal, foi um extracampo que acabou me tirando do começo da temporada internacional. E aí extracampo, motivos de troca de diretoria, de oposição, de ter que contratar um atacante porque nós perdemos o Mundial. E quando você tem uma fatalidade, que eu posso chamar assim, de perder o Mundial da maneira que nós perdemos, né? Tem que achar culpado, né? Tem que botar a culpa em alguém. Injustamente fui um dos escolhidos. Vale dizer, né, Paulo, que o Diego Souza também estava chegando. O Diego Souza estava largando o Atlético Mineiro para colar no Vasco. Então as duas notícias daquele 2011 do Vasco... Que bom, hein? Era bom, né? Pô, Diego Souza e Alec Gol tá bom demais. Tava bom, e foi realmente dito e feito, né? Foi um time marcante, esse time do Vasco. O Richarlison estava chegando nesse 2011 no Atlético Mineiro. O Diego Souza ia embora, chegava o Richarlison. Por lá ele ficaria, a partir de 2011, digamos assim, esperando o irmão mais velho, que chegaria 2 anos depois. Antes disso, vamos lembrar que o Alec Gol pelo Vasco fez bastante gol, fez parte de um time excelente, campeão. Foi uma bela passagem do Alec Gol pelo Vascão. Campeão da Copa do Brasil de 2011, inclusive o Alexandro, artilheiro daquela Copa do Brasil de 2011. O último grande Vasco, dá pra dizer isso? Sim. Acho que é o último grande Vasco. Vou cantar aqui o time da final em Coritiba contra o Coxa. O Coritiba que enfileirou, né? Quase conquistas naquela época. Fernando Praz, Alain, ótimo. Dedé, Anderson Martins e Ramon, Rômulo, Eduardo Costa, Felipe e Diego Souza, Éder Luiz Bernardo e Alexandro, técnico Ricardo Gomes, entraram Jumar e Bernardo,
O jogo de ida 1-0 é gol do Alec Gol. Na volta, quem abre o placar é ele também. Ótima campanha muito firme daquele Vasco. O Coritiba ganha, né, o jogo de volta por 3-2. O Vasco acaba campeão. E um ótimo time, né? Que beleza. Felipe Diego Souza, o foguetinho do Éder Luiz e o Alec Gol escorando de 9. Éder Luiz, Bernardo. Acho que esses dois, né, nunca jogaram tanta bola quanto nessa época. Quanto naquela semana, talvez. Aquela semana, realmente estavam jogando muito. Timaço. Realmente o Vasco fez um timaço. A gente vai ouvir o gol do Alexandro em São Januário, o gol do jogo de ida, 1-0 Vasco. Cláudio Costa como se fosse um meia lá pela ponta direita. Recebe, trabalha, toca no centro para o Bernardo. Diego Souza se desmarcou. Bernardo carregou, trabalhou, tocou no Diego Souza. Diego Souza domina, ajeita na direita para o Alan. Alan fez o levantamento. Alexandro! Gol! Para explodir a torcida Cruz Maltina em todo o Brasil. Alexandro abre o placar da decisão. Faz a festa a torcida do Vasco. Você vê a carregada do Bernardo, o trabalho com o Diego Souza, a bola para o Alan. O cruzamento vem quase na primeira trave, antecipação do Alexandro. Para de cabeça. Desviar para o fundo da rede. Essa não deu para você. E agora, já que a gente ouviu o gol, o Vasco é campeão da Copa do Brasil, tem o famoso dia seguinte, o trio elétrico, aquela ferra, todo mundo bebendo cerveja em cima do trio elétrico, e aí o Alexandro ataca de repórter. Ele entrevista o Praz e entrevista o Roberto Dinamite, então presidente do clube, os três bastante, digamos assim, felizes e calibrados. Tá gravando? Direto aqui do trio elétrico. Vamos conversar com o goleiro Fernando Paz, vem comigo. Aí, Fernando, qual que é a sensação de ganhar mais um título, você que é um goleiro tão experiente? Cara, igual isso aqui eu nunca tinha visto. Sinceramente, é muita gente, é uma torcida maravilhosa. E tomara que ano que vem a gente esteja disputando também uma da Libertadores. Vamos pegar o presidente. Presidente, você que fez tantos gols decisivos, foi tão importante na história do Vasco. O que representa essa vitória, essa conquista pro Vasco da Gama? Essa vitória é única, é especial. E você contribuiu com um gol decisivo, agora ajudando o Vasco a conquistar esse título. É isso que nós queremos. Esse Vasco aí, ó, de todos. E você ajudou e muito, marcando os gols importantes para a nossa vitória. É isso. O Roberto Dinamite fez muitos gols. A gente fica feliz. E você fez e vai fazer ainda muitos gols para o Vasco da Gama, para chegar aos títulos. A gente fica feliz. O que a gente pode esperar daqui para frente do Vasco da Gama? Ganhar é bom, né, Paulão? Mas ganhar é bom demais. A última vez que a gente foi campeão mesmo de um campeonato com autônomos, eu terminei a noite numa balada ali, sei lá, na São Luís, sei lá onde. Uma balada que o cara jogava talco no chão, que era pra deslizar, sabe? Aquelas coisas meio rockabilly. Saudosa assim. Talco Bells. Eu tomando uísque, todo mundo já tinha ido embora, eu tomando uísque enrolado na bandeira do autônomos. Eu tava enrolado, cara, e derrapando no talco ali. De chinelo. Com a roupa da saída do... Era uma coisa assim... mas foi legal, foi uma balada muito legal. Eu me recordo que na saída passa um carro e alguém, por causa da minha bandeira enrolada nas costas, alguém gritou não sei se falou Batman, Super-Homem, mas alguém falou alguma coisa assim, me zoou. Eu pensei em brigar, mas eu tava tão feliz que eu não ia destratar ninguém. Imbrigável. Olha que gol, segue titular no Vasco. O Vasco que fica entre os 8 da Libertadores. Tem aquele jogo
simbólico, inesquecível, muito marcante diante do Corinthians, que depois seria campeão da América, aquele Vasco que agora era de Cristóvão Borges e que tinha Juninho Pernambucano e também Fagner, um time um pouco diferente então daquela equipe do ano anterior. E um time que se desfez aos poucos e, de certa forma, de maneira exagerada, a relação do Alexandro foi para o espaço, né? Deteriorou ao longo de 2012, uma intolerância a qualquer erro vinha da arquibancada, a turma pegava no pé do Alexandro, parece que o tempo dele em São Januário ia terminando. A gente tem o Alec Gol falando sobre isso, sobre a torcida do Vasco encher o saco dele a cada lance, já nessa fase de 2012, já na fase, portanto, bem depois do título da Copa do Brasil. Eu acho que, por talvez eu não ser, esse é o meu pensamento, né? Não ser aquele jogador, às vezes, marqueteiro, de todo gol comemorar com a torcida, de beijar o escudo a toda hora. Eu acho que quando você faz o gol e vai comemorar, né? Bom, quando a gente ouve isso, a gente lembra daquela história do carrinho, do primeiro carrinho que ele deu em Portugal, né? Tem torcedor que prefere o cara que dá o carrinho inútil do que o cara que de repente guarda a posição, guarda a energia, né? Que faz muito bem feito uma coisa só. E essa coisa só, às vezes é o gol, né? Ou às vezes o passe pro gol, às vezes segurar a bola para uma jogada de gol. Tenho questionado muito, inclusive dentro de mim mesmo, porque eu também sou torcedor de futebol como qualquer um, e também já me irritei com o jogador que parece que está desconectado do jogo, que parece que não dá 100% de si. Mas, cara, entender o próprio corpo e entender aonde está a energia que tem que ser guardada é coisa de cada um, cara. A gente vê tanto maluquinho jogar de primeiro volante, dando carrinho para tudo que é lado e na hora de dar aquele passe, né? Na hora de fazer carinho na bola, não vem nada. E a gente tem a mania de aplaudir em excesso esse jogador, aplaudir de menos e bancar de menos aquele que, enfim, está fazendo a sua própria leitura do seu próprio jogo. Tenho certeza que o Alec Gol é um cara com muita autocrítica, em primeiro lugar, pelo que a gente vê nas entrevistas e tudo mais. Ele sabe que o negócio dele não é ir no meio de campo, dar carrinho, combater, nem fazer lançamento de 50, 60 metros. Se especializou em uma coisa. Não foi bem no fim da passagem pelo Vasco, mas a passagem dele pelo Vasco, eu me recuso a dizer outra coisa que não ótima. Foi uma passagem ótima, porque aquele Vasco foi ótimo. Vamos com o irmão mais novo de novo, Paulo Júnior? Vamos lá. Ele começou a costurar a chegada do irmão mais velho. Ele estava no Atlético Mineiro. Em 2013, o Alexandro sem espaço no Vasco. O Alec Gol começou a falar. Por que não? Por que não meu irmão colar aqui? É claro que juntos eles foram campeões, né? Seguiram a trilha dos títulos e da Libertadores. O Richarlison já estava adaptado no clube, já estava identificado também, né? Vale lembrar que o Richarlison já é campeão mineiro em 2012 pelo Galo. E, inclusive, em 2017, numa entrevista, o Richarlison chegou a dizer que o Galo foi o único lugar onde ele não sofreu preconceito ou perseguição, que ali a coisa era tranquila, era legal, ninguém vinha encher o saco. Aquele Atlético era o time do Tardelli, que baixou muito o salário para estar por lá, a torcida gostava muito dele, do Bernardo, alegria nas pernas, jovem surgindo, torcida sempre banca também, do São Vítor, que virou São Vítor naquele ano, claro, também de Ronaldinho Gaúcho, time inesquecível e muito recente para o torcedor do Galo, time que não faltava ídolo, né? Muita referência jogando junto, muita gente que depois mereceu um lugar com muito carinho da torcida atleticana, ou seja, dá para dizer, claro, que os irmãos não eram os protagonistas, longe disso, tinha gente mais graúda na escala de idolatria. Na posição do Alec Gol, o Jô estava voando, o Jô inclusive foi para a Copa do Mundo depois, o Tardelli também podia jogar por ali, então a concorrência era pesada, e o Richarlison concorria com o Júnior César na lateral e com uma turma boa no meio-campo. Josué, Pierre, Leandro Donizete, Rosinei, Dátolo. Tinha muita gente. Era um senhor elenco do Atlético Mineiro. Vale esse registro que os dois tiveram uma concorrência pesadíssima, né, para conseguir jogar no Galo. O Richarlison foi titular 29 vezes no ano.
jogou 36 partidas, ou seja, 29 titularidades e entrou no decorrer de outras 7 partidas. O Alexandro tinha mais uma cara de 12º jogador, e quem diz isso é o autor do livro sobre o Atlético Mineiro, um dos autores do livro sobre o Atlético Mineiro desse ano, né, o Léo Bertozzi, a quem mandamos um abraço. Ele junto com o Luan, o menino maluquinho, eram como o 12º jogador, né? Tava sempre a um passo ali de pisar no gramado e entrar em campo. E de fato entrou bastante. Ele foi titular 18 vezes, mas entrou no decorrer de 32 partidas. Quase o dobro. Então ele era o cara realmente que entrava no meio. Relativamente poucas partidas como titular. No ano, o Alexandro marcou 11 gols. E como aquela campanha atleticana foi disputada no limite, do limite, do limite, do limite, sempre perdendo com gol no finzinho, perdendo o jogo de ida, indo sempre realmente no limite, o Atlético Mineiro teve que bater muito pênalti, né? Foi para 3 disputas em pênaltis e o Alexandro foi muito importante em todas elas, porque sempre foi um batedor muito bom. Inclusive tem um jeito de bater muito característico, né? Meio que ele curva as costas, meio que olha o goleiro, meio que com as costas curvadas, vai andando bem devagar e dá uma pancada na bola. Ele estava em campo para ser o cobrador contra o Tijuana, contra o Newell's Old Boys e contra o Olímpia na final. E a gente vai ouvir a final. Primeira cobrança do Olímpia, o Vitor pegou com o pé. E a primeira cobrança do Galo é do Alec Gol. Quem narra é o Mário Henrique Caixa, uma bandeira do rádio mineiro. Miranda tomando posição, vai pra bola, Miranda, São Vitor, com os pés mais uma vez, hein? São Vitor, Alexandro para o Atlético. Alexandro vem pra batida, meus amigos do Brasil. Muita concentração, Alexandro, muita calma e muito capricho também. Alexandro vai tomando posição. Vitor, para contrariar o rapaz da BBC aí que falou que o Silva é muito bom. O do Galo também é, viu? O rapaz da BBC aí. Vai tomando posição para fazer a batida, Alexandro. Alexandro vai para a batida. Capricha, Alexandro. Este gol é muito importante para o título do Atlético, porque o Olímpia já perdeu o primeiro. Alexandro, capricha. Lá vem o Leleque, capricha, garoto. Alexandro para a batida. Autorizado, lá vai, bateu, Caixa! Gol do Galo! Rezende! Bateu no ângulo! Aí não dá pro Martin Silva, tentou. O Caixa, né, Paulo, que foi usado como linha narrativa ali do documentário O Dia do Galo. Eles não tinham direito de imagem, então usaram a voz do Caixa como uma forma da gente ver o jogo sem ver. Filmaço. Campeões da Libertadores nas nuvens em BH, mas o joelho do Richarlison se rompeu em outubro e o irmão mais novo, então, ficou fora do Mundial de Clubes para as lágrimas públicas do irmão, que não ia ter o brother naquela barca furadaça no Marrocos. Podia nem beber, né? Que coisa, né, cara? Deu tudo errado pro Galo. Em 2014 começou difícil pro Alec Gol. Mais ou menos como foi no Vasco, a torcida não bancava tanto a contribuição dele naquela altura. O Jô também já fez um ano bem abaixo, né, do ano da conquista da Libertadores. Ainda que tenha ido à Copa do Mundo, o 2014 do Jô já não é aquela bola toda de 2013. E também é possível que o próprio histórico do Alexandre no Cruzeiro tenha pesado um pouco. A hora que a coisa começa a desandar, a torcida ressuscita tudo, né? O ponto alto foi 2013, foi a contribuição na Libertadores, mas 2014 a coisa já não era tão fluida, tão boa assim. O Richarlison, por sua vez,
com menos espaço ainda, porque operou o joelho, voltou. Quando você volta, você está meio que atrás na fila ali. Não teve mais grandes chances no Atlético, foi encarar uma Série B, foi jogar no Vitória, o clube, curiosamente, onde o seu irmão começou a carreira. Lá no Vitória, chegou a anunciar, depois de um dissabor futebolístico, que largaria o futebol. Estava bravo com uma arbitragem no jogo, tudo mais, e por cabeça quente falou que ia largar o futebol. No entanto, foi uma coisa de momento ali, ele seguiu em frente. Em 2015, portanto um ano antes, ele defendeu a Chape em 2015, né, um ano antes do ano trágico desta equipe de Santa Catarina de Chapecó. Em 2016 foi jogar no Novo Horizontino. Lembra dele no Novo Horizontino, Opa, Paulo? Lembro. Eu também lembro, cheguei a ver no estádio, inclusive. Foi dar um pulo. Aí você não vai lembrar, né? Você vai lembrar que jogou, mas nem a cor da camisa a gente sabe, né? Ele foi dar um pulo na Índia. Não dá. Foi jogar. Aí, enfim, acreditar no Google, né? A gente acredita que o cara jogou na Índia, mas assim, com todo o respeito, né, gente? Foi jogar na Índia, eu sempre lembro, né? Ele jogou no time com o Lúcio, né? E certa vez você, de maneira muito pertinente, perguntou pra mim, né? Você tá na Índia, não sabe falar o idioma dos caras e você só tem como parceiro o Lúcio. É um almoço, uma janta, um rolê de fim de tarde de domingo ali que realmente não consigo imaginar. O Richarlison e o Lúcio travando uma amizade, assim, brodagem na Índia. Realmente um grande momento do futebol indiano. O futebol indiano deu uma... né, colocou a cabeça pra fora da janela, andou pagando um pessoal, levou o Zico, não sei o que lá, mas não virou. Futebol na Índia não virou. O negócio deles é o cricket, correto? Pode ser. Não, pode ser não. É que você tem alguma ideia, você que é muito mais cosmopolita do que eu, muito mais homem, você entende da regra do... Assim, eu não entendo e eu também preciso ser justo comigo mesmo. Eu nunca me dei a chance de entender, né? Então eu tô tranquilo em relação à minha negativa aqui. Depois da Índia, o Alexandro voltou para pegar mais uma Série B, foi jogar no Guarani, inclusive foi alvo de protesto da torcida na sua chegada, para você ter uma ideia do nível de chatice que ele teve que encarar ao longo da carreira. Mas enfim, jogou também no Guarani, tirou onda no fim da carreira porque resolveu, já sou campeão, levantei taça em tudo quanto é lugar, eu vou fazer o que eu quero, vou jogar primeiro onde eu quiser. E aí você entende que ele foi jogar no Noroeste, que é o time da cidade, né, o time de Bauru, cidade da sua família, é um lugar onde ele se sente em casa, e foi jogar o que ele sentiu vontade de jogar. Foi jogar voleibol, né? Eu, assim como você, né, Paulo, a gente entende muito pouco de voleibol, a gente assiste nas Olimpíadas e uma outra coisa, então eu não sei exatamente dizer qual era o nível ali qual era o nível competitivo do vôlei que ele jogou, mas ele jogou voleibol, foi líbero de voleibol, se testou também num outro esporte, e isso é muito legal, um cara que terminou a carreira escolhendo tanto o lugar quanto o esporte que quis jogar. Vale dizer também que ele atuou por Cianorte, Campinense, e eu perdi o nome, a gente não anota, né? Mas um dos nossos ouvintes no Twitter falou que a minha esposa conhece o Richarlison como o cara do programa da Sabrina Sato. Porque ele participou, né? Sim, ele fez um reality show de dança, não sei em que posição ficou, mas enfim, tirou uma onda, tava afim de dançar, dançou, tava afim de jogar vôlei, jogou, uma figura absolutamente fascinante, e que, enfim, conseguiu tirar a felicidade do fim da carreira, um momento que nem sempre é fácil, para ele foi tranquilo. E que tava para seguir jogando aí, né? Agora a gente tá com o futebol parado, mas o 2020 ainda tá aberto pro Richarlison. Volto a falar do Alexandre, até para corrigir, a frase que eu falei ali em cima talvez ficou um pouco estranha, que 2014... já é diferente para ele no Galo, mas na verdade 2014 no começo ele já vai para o Flamengo, então eu dizia ali de um 2014 difícil enquanto projeção, a montagem do elenco para 2014
não dava tanta moral pro Alexandro no Galo. Então, no comecinho de 14, ele vai pro Flamengo. Depois, jogaria ainda no Palmeiras por 2 anos muito vencedores, coadjuvante, mas participando com muita importância, já dando início a um desfecho da carreira. Foi jogar no Coritiba, time tão querido na família, comemorou imitando o pai com a camisa tão famosa pelo pai, depois jogou pelo São Bento, jogou pelo CSA e tá tocando a vida. Foi tocando, seguiu tocando sua carreira, rodando por clubes, claro, com menor projeção, pelo menos em termos de títulos nacionais, internacionais, como ele vinha antes, mas tentando dar a sua contribuição por aí. E você tem aqui no final do roteiro a lista dos confrontos, né, Leandro? Só para registrar que essa passagem do Richarlison no Cianorte marca o último jogo entre eles, né? Jogaram pelo Campeonato Paranaense, Richarlison no Cianorte, Alexandro no Coritiba, um jogo que inclusive teve uma homenagem pro Lela, coisa e tal, e deu 1-0 pro Coxa. O Richarlison inclusive errou um pênalti nesse dia. Foi o último dos confrontos entre eles. E que você canta agora então, Leandro e a mim, qual que é a história dos jogos Rick versus Alec Gol? 2005, Santo André 2, Vitória 1. Vitória do Richarlison, Série B. Cruzeiro 2, São Paulo 3, Brasileirão, vitória do Richarlison. 2007, São Paulo 1, Cruzeiro 0, pelo Brasileirão, vitória do Richarlison. 2009, 2 jogos pelo Brasileiro, Inter e São Paulo 2-2, São Paulo e Inter 1-0 para o São Paulo, vitória do Richarlison. Em 2010, mais 2 confrontos, Inter 0, São Paulo 2, Inter 1, São Paulo 0, uma vitória de cada. 2011, Atlético Mineiro 1, Vasco 2, ganha o Alexandro. 2012, Atlético Mineiro 1, Vasco 0, ganha o Rick. 2012 ainda, pelo Brasileirão, Vasco 1, Atlético 1. E, por fim, vitória em 2014, isso, vitória 1, Flamengo 2, vitória do Alexandro, pela minha conta aqui, 6-4 pro Richarlison, é isso? Esse jogo do Cianorte ganhou... Deu Coritiba. Então, Richarlison 6, Alexandro 4. Muito bom, que beleza, hein? Uma rápida lembrança aqui para fechar da minha parte. Eu tava fazendo um trabalho no jogo dos veteranos, né, que teve no Morumbi no final do ano. O Richarlison muito feliz por ter sido convidado pelo São Paulo. Jogou muita bola, segue jogando, tá em forma, é muito competitivo, é muito profissional. E foi muito legal vê-lo, se em alguns momentos ele é esquecido na hora de falar dos grandes jogadores de sua geração, foi legal que ele pôde usar essa lembrança, essa homenagem do São Paulo para jogar lá com a turma de 2006, 7, 8, alguns de 2005 que ele não chegou a pegar, alguns até ainda mais antigos, né, como Miller, Careca. Foi legal ver o Richarlison lá no meio, sempre muito atencioso com a imprensa, muito bom de papo. E uma lembrancinha rápida do Alexandro, que eu vi outro dia pode ser 1-2 anos atrás, o Gabriel Jesus. Lembrei agora, o dia que o Gabriel Jesus fez um gol de cabeça, eu não sei se é o gol contra o Real Madrid ou se é um gol um pouco antes no campeonato inglês. O Gabriel Jesus fez um bonito gol de cabeça pelo Manchester City e publicou na sua rede social, publicou uma homenagem ao Alexandro, falou, é o Alec Gol que me ensinou, fiz igual você me ensinou. Achei muito legal, né? Às vezes a gente não conhece essas nuances e, ver o camisa 9 da seleção brasileira fazendo um gol importante na Europa e lembrando de brincar com o Alexandro, mostra que de alguma forma ele foi referência para os jovens, né? Jogaram juntos no Palmeiras, o Gabriel Jesus surgindo e o Alexandro servindo, né, de parceiro ali para o garoto brilhar. Perfeito, Paulo Sérgio da Silva Júnior. Todo o meu respeito à família, a gente acabou chamando na conversa sobre o roteiro, né, de família Felisbino. Não é exatamente... Famílias é uma coisa louca, né? Porque tem vários nomes, né? Tem o nome de mãe, de pai, de vô, de vó. Mas a gente usa essa expressão porque, enfim, é um nome em comum. É um nome em comum entre eles.
Foi legal achar em Placar Velha, Revista Velha, uma matéria sobre o Lela, chamando o filho, né? O Lela que tem um filho, Alexander, de 6 anos, ou seja, talvez o jornalista pegou ali rapidamente o nome do filho e falou errado. Espero que o Alexander não tenha se zangado, né? Porque chega a revista em casa, filho, matéria do papai, e o filho tá com o nome errado ali. Mas enfim, foi um prazerzaço passear por essa história. São personagens realmente que muito apreciamos. Paulão, todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30, programa novo pinga, ou quase isso. A nossa ideia é 3 programas por mês, mais ou menos isso. A gente tá sempre com planos, com ideia de fazer coisas novas. Por enquanto, tempos de pandemia, a saudade deve ser expressa. Sinto saudade de você aqui do meu lado, mas a gente continua produzindo da mesmíssima forma, de 10 em 10 dias, um botão novo. Grande abraço, companheiro. Valeu, vamos tocando. 3 por mês. Quem tiver a rede social Twitter, é só seguir lá o podcast Botão. A gente vai postando as pesquisas, vai compartilhando o que a gente está pensando para as próximas edições. E os comentários da turma, às vezes a gente não cita exatamente aqui por falta de fazer uma lista mesmo de todo mundo que fala, mas pode ter certeza que tudo que a gente vai lendo lá, de certa forma, vira pauta, vira assunto aqui na conversa. E acho que quem comenta consegue reconhecer que alguns pitacos depois viram o assunto do programa. Valeu!